Eu uso esta tribuna hoje, presidente, para abordar aquilo que eu estou chamando de uma anti-reforma de Previdência. Uma anti-reforma porque o objetivo final das alterações propostas pela emenda constitucional apresentada por Michel Temer a esta casa, deputada Érica, é exatamente desmontar o sistema de previdência pública do país. E o interesse maior e de fundo que orientou o conjunto de propostas de caráter absolutamente cruel, injusto e para ampliar desigualdades é exatamente abrir mercado para que as empresas de previdência privada supram aquilo que não mais será oferecido pelo sistema público. Vou fazer diversas falas em diferentes sessões, mas começo dando o exemplo didático para todos os trabalhadores do Brasil que contribuem para o regime geral de previdência social, para o regime daqueles que se aposentam, a ampla maioria, com 1, 2 ou 3 salários mínimos. Estes trabalhadores que hoje se aposentam nas condições em que se pode, de cada 100 contribuições, retirar 20, terão o seu benefício de aposentadoria, deputado Assis, extremamente reduzido, porque a regra proposta nesta emenda constitucional é de que se deve calcular a média desde o primeiro salário do trabalhador até o último salário que ele tivesse recebido e apenas aos 65 anos. Então, por exemplo, alguém que iniciou sua vida de trabalho ganhando um salário mínimo, lutou, trabalhou durante 5 anos, melhorou para 1,5 salário, mais 5 anos de trabalho e melhora para 2 salários, mais 10 anos e talvez melhore para 3 salários mínimos, e chega ao final da sua longa trajetória de trabalho, muitos deles trabalhadores que iniciaram a sua vida laboral aos 16 anos de idade, por exemplo, vão chegar aos 65 anos, ganhando, por hipótese, R$3.000, e quando se apresentarem aqueles poucos que chegarem ao balcão da Previdência e perguntarem pela sua aposentadoria, vão ver, o seu benefício será de R$1.500, por exemplo. Uma redução de praticamente a metade, em alguns casos 40%, 30%. E veja o que eu estou dizendo, não há regra de transição proposta nesta emenda constitucional. A regra de transição é só para os anos de trabalho. A regra de transição não existe para o valor das aposentadorias. Portanto, alguém que está há 1 ano de se aposentar, há 2 anos ou há 3 anos de se aposentar, vai ter uma redução do seu benefício em torno de 30%, 40% ou 50%, conforme o caso e a média que estiver sendo usada no cálculo desse cidadão trabalhador. Um segundo ponto fundamental, a idade mínima de 65 anos é inaceitável como critério justo e equilibrado. Não se tratam os diferentes de forma igual. Não se pode tratar um trabalhador, filho de uma família pobre, que começa a trabalhar aos 16 anos de idade, da mesma forma que alguém que tem a oportunidade de cursar uma universidade inteira, uma faculdade inteira e começa a trabalhar aos 25 anos de idade. A idade mínima de 65 anos penalizará os mais pobres, penalizará aqueles que têm os menores salários, penalizará aqueles que trabalham nas atividades mais difíceis, nas atividades mais duras e desgastantes. E por fim, nesta primeira fala, e muitas virão desta tribuna, eu quero dizer da minha convicção de que esta antirreforma da Previdência não será aprovada por este plenário. Eu desafio a base do governo a dizer e colocar aqui dentro deste plenário 308 votos para aprovar uma proposta cruel, injusta, que amplia as diferenças, que desprotege especialmente os mais pobres e que tenta cobrar a conta daqueles que não têm conta nenhuma com o país. Aliás, tem créditos com o país.